Olá, tudo bem? Sou Marcelo Gimenez. Se você está assistindo esse vídeo, é porque eu te convidei a acompanhar um canal que eu criei no YouTube, Marcelo Gimenez Papo Sério, onde eu pretendo, junto com vocês, criar um espaço, né? Não sei se ainda esse será o melhor formato, se será o melhor espaço, para nós discutirmos política de uma maneira civilizada, sem fake news, sem mentiras, sem radicalismo, sem polarização, mas um lugar onde a gente possa levar de maneira bastante séria alguns assuntos aí, tanto na área municipal, estadual, nacional, internacional, mas assuntos relevantes, né, que interferem na nossa vida. Eu confesso que as redes sociais, elas, apesar de ser reconhecidamente um instrumento importante para a democracia, mas é também ao mesmo tempo muito frustrante, né? Porque o nível das discussões é muito baixo, a superficialidade é muito grande, o desconhecimento das pessoas é generalizado, né? Então muitos assuntos extremamente relevantes são conduzidos de uma maneira às vezes irresponsável ou baseada em fake news e outras coisas mais que às vezes não colaboram em nada para um ambiente democrático. Então a ideia é essa, né? Se você está assistindo aí, gostar, né, compartilhe, dá uma curtida. Se quiser fazer alguma sugestão de mudança de uma outra ferramenta que a gente possa usar, mas nós vamos começar dessa forma. O importante é começar e depois a gente vai se adequando, né? O que eu vejo nas redes sociais, né? Hoje, com essa polarização da política, ficou um prato cheio para os políticos, né, e para os governos, porque tudo leva-se para uma discussão sempre no campo político e se desconstrói as verdades que tem em cima daquilo. Então você tenta levar um assunto sério para ser debatido, você leva uma crítica ao governo, automaticamente você já é vinculado ao outro lado da moeda. Então, se você faz uma crítica ao partido ou ao político A, é porque você é um seguidor do político do partido B, né? Se você faz uma crítica ao B, é porque você é um seguidor do A. Então aquela crítica sua não é verdadeira, aquilo não acontece, a gente está inventando aquilo, né? E com isso as coisas vão acontecendo e vão passando, né? E isso é frustrante. Para mim não serve um modelo desse. Eu quero me desvincular disso. Eu não estou vinculado a ninguém politicamente, nem a partido politicamente. Eu quero discutir o que é certo, o que é correto, venha de onde vier, né? Então, hoje a discussão política, ela se transformou numa briga de torcida organizada, né? O torcedor de um time de futebol, não interessa se o time dele tomou de 10-0, não interessa se o juiz roubou, o que aconteceu, ele defende o time dele. Na política isso não dá certo, né? Isso é um modelo fracassado para a política. Nós não podemos aceitar esse modelo dentro da política, né? Isso só se justifica para quem está dentro das estruturas partidárias. Então o sujeito faz parte de um partido político, ele está lá dentro do Congresso, está dentro de uma Assembleia Estadual, ou está dentro de uma Câmara Municipal, ou de uma Prefeitura, sei lá. Ele briga pelo partido dele, ele defende de unhas e dentes. Agora o cidadão que está de fora disso, ele não pode se envolver com essa paixão toda por políticos e por partidos políticos. Senão ele perde a capacidade crítica, né? Ele para de enxergar as coisas realmente que estão acontecendo e passa a ver de uma maneira cega aquilo que lhe interessa, tá? Então a minha proposta é essa. Não sei se é utópica, não sei o que a maioria vê nisso, né? Mas eu não posso, quando eu vou fazer uma crítica ao governo federal, alguém já achar que então você prefere o Lula. Eu vou fazer uma crítica ao Lula, você é Bolsonaro, né? Faço uma crítica ao PSDB, é porque eu sou petista. Faço uma crítica ao PT, é porque eu sou PSL, porque eu sou... Isso não existe, gente, né? Você tem coisas erradas, coisas certas, coisas boas, coisas ruins que estão sendo feitas que atingem a sociedade.
E a gente tem que estar, para a gente poder desenvolver um pensamento crítico, a gente tem que fugir disso, né? Fugir dessa polarização, tá? Então, nós temos vários exemplos para isso, né? Eu vou pegar um deles aqui, que é o Supremo Tribunal Federal. Constantemente a gente tem decisões do Supremo, o Supremo cada vez mais ele é protagonista, né, dentro da política no Brasil, e você tem decisões do Supremo que às vezes atinge negativamente a turma A, aí a turma B aplaude, mesmo que aquela decisão seja absurda. Daqui a pouco você tem uma decisão absurda contra a turma B, aí a turma A aplaude, né? Isso aí está sendo bom para quem, né? Aí você mantém uma corte da importância que tem o Supremo Tribunal Federal, agindo politicamente, e a gente como torcida, uma hora aplaude, uma hora vaia, mas o jogo continua do mesmo jeito, tá? Então aí faz-se às vezes movimentos, né? Fecha o STF, caça o ministro. Isso aí a gente já ouviu de todos os lados, de todo tipo de pessoas com esse tipo de discurso. Isso nunca vai acontecer, não vai fechar o STF, não vai caçar ministro, a verdade é essa, né? E a gente fica ali gastando energia com uma bandeira que a gente nunca vai chegar ao que se espera com aquela bandeira que foi erguida, né? O que está errado, na verdade, né? O STF tem lá os ministros que julgam situações extremamente relevantes, importantes para o país e que são escolhidos politicamente. Quem escolhe o STF, a formação do STF, é o presidente da República. Quem julga o presidente da República é o STF, são os ministros que ele escolheu. Quem denuncia o presidente da República é o Procurador-Geral da República, escolhido pelo presidente. É possível um formato desse dar certo? Então o que acontece? Quando caem causas dentro do STF que não tem componente político, aí o ministro decide conforme a sua convicção, em cima da legislação, da jurisprudência e tudo mais. Mas qualquer caso que entre para ser julgado, que tenha algum resquício político nesse julgamento, ele vai ser político, né? E um julgamento político, você pode esperar os maiores absurdos. Então por isso que muitas vezes o STF fica nessas decisões, vai e vem, uma hora pode, outra hora não pode, né? A mesma formação de ministros uma hora decide de um jeito, daqui a pouco decide de outro, porque na verdade está decidindo politicamente. Mas qual deveria ser a bandeira então da população, seja ele seguidor do político do partido A ou do político do partido B? Era nós termos um STF isento, né? Agora, para ele ser isento, não dá para ele ser escolhido por políticos. Então essa deveria ser a bandeira em relação ao STF, né? Que modificássemos a Constituição Federal, que nós cobrássemos os nossos políticos sobre uma mudança na Constituição Federal, para que esses ministros fossem escolhidos de outra forma, que sejam representantes do Ministério Público, do Judiciário, da Advocacia, mas que eles sejam escolhidos de uma forma técnica, né? Ou por concurso, ou por indicação da própria magistratura, da OAB, do Ministério Público, mas que ele chegue independente ao STF, senão não muda, tá? Então isso é um tema, só coloquei aqui só para que vocês tenham ideia, né, da forma como eu penso em relação a esse canal. E para um tema desse, trazer informações verdadeiras, né? Trazer informações verdadeiras. Nós não vamos aqui fazer crítica ao A, B ou C. Nós vamos fazer uma proposta, né, fazer uma discussão em cima de uma mudança estrutural que vai atingir a todos. Aí acaba esse negócio de que porque o ministro tal decidiu assim, é porque ele era filiado ao partido tal, porque quem escolheu ele foi o presidente tal, tá certo? Então isso é uma sugestão, para apenas uma demonstração de qual é a ideia desse canal que eu estou criando, que eu gostaria muito de ter a participação de vocês. Fazer uma coisa que não seja longa, né? Que a gente possa fazer num tempo reduzido, para que não seja cansativo, mas que o assunto seja relevante. E cada vez a gente saia com uma bandeirinha dizendo, olha, então isso aqui uma bandeira legal para a gente defender. E existem várias outras, dá para a gente falar aqui em relação às emendas parlamentares,
né? Dá para a gente falar aqui a respeito do formato da eleição no nosso país, né? Sugestões para mudar isso. São coisas que você vai mexendo na estrutura e que fica bom para todos. Fica bom para todos. Esteja lá no poder o A, o B, o C ou o D, você tem uma estrutura confiável, uma estrutura democrática confiável. Tá ok, pessoal? Obrigado. Conto com vocês e vou publicando aqui outros vídeos e a gente vai se comunicando, vou passando para vocês façam sugestões, comentem, né? E se gostarem da ideia, a gente vai manter nesse formato ou transforma num outro formato, mas é importante isso, que a gente tenha esse espaço democrático para nós discutirmos de forma correta, de forma legal, de forma segura temas tão importantes para o Brasil. Ok? Valeu, um abraço.